Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao Momento Devocional MK está no ar, eu sou Marcos Sobral, na companhia da minha esposa. Kelly Sobral, olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Devocional MK. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, dá uma curtida, deixe seu comentário, fale aí se você tá gostando, nos siga lá no nosso Instagram lá, né, Momento Devocional MK. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, falando do nosso 18º personagem, ó, bastante, hein, já? Quem que é? 18º, que... Rufem os tambores. Quem será? Quem? Salomão! O rei Salomão. Que nome estranho, né? Salomão. Eu tinha um amigo que chamava Salomão, na quinta série. Eu também conheci um Salomão também. Tio Salomão! Salomão. E hoje nós não vamos falar de desafios, vamos falar de atitudes. 3 atitudes. Sim. Atitudes de fé que Salomão teve, que nós precisamos ter também. Primeira atitude, vamos lá? Começar o seu ministério, o seu reinado com uma consagração. Meu Deus. Salomão é filho do saudoso, maravilhoso e grande maior rei de Israel, que era o rei Davi. E olha a responsabilidade que ele tinha ao assumir o quê? O trono do seu pai, né? E ele sabia dessa grande responsabilidade. E ele nos ensina algo tremendo, que é começar todas as coisas com uma consagração ao nosso Deus. Ele começa o seu reinado, e nós vemos ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, o que acontece? Ele oferece uma das ofertas mais incríveis da Bíblia. Ele oferece 1000 holocaustos. Sabe o que significa sacrificar 1000 animais de uma só vez? Foi o que Salomão fez, porque ele entendeu o preço e a importância de sacrificar ao Senhor. Ele começou já rompendo ali com uma consagração, né? Meu Deus. E toda consagração, ela envolve uma renúncia e um sacrifício. Sim. Né? E eu quero te perguntar aqui, o que você tem renunciado? O que você tem sacrificado, né? Pela sua vida com o Senhor, Deus. Né? Para você estar em consagração com Deus todos os dias. E no primeiro capítulo lá já de 2 Crônica já fala dessa consagração, desse desafio, sim, por que não, que Salomão ele teve. Então fica essa pergunta para você hoje. O que você tem sacrificado? O que você tem feito? Né? O que você tem consagrado para você ter uma vida de amor, para você ter uma vida de autoridade, para você ter uma vida de comunhão com o Senhor. É verdade. Amém? Segunda atitude de fé, ele construiu um templo para o Senhor. Está lá em 2 Crônicas 3. Isso foi uma das, como pode dizer, responsabilidades que ele herda de Davi, porque Davi queria construir um templo para o Senhor, mas Deus falou assim, Davi, você não vai construir. Porém, Davi proveu toda sorte de madeiras, ouro, pedras preciosas para a construção do templo. E esta responsabilidade passou para Salomão. Salomão tinha essa responsabilidade de construir um templo ao Senhor, que foi um dos templos mais suntuosos que a gente pode ter até hoje, né? E o mais falado. Sim, é verdade. E aí eu vou fazer outra pergunta, né? Dia de perguntas. O que você tem construído para o Senhor? Meu Deus do céu. Primeiro é o que você, aquela outra lá hoje atrás. Hoje tá forte esse devocional. O que você tem renunciado, o que você tem, né? O que você está disposto a fazer e o que você tem construído, querido, para o Senhor. Você tem construído? Você tem deixado algum legado, né? Não sei, talvez para os teus filhos, para os teus netos, né? O que você tem construído para Deus? Nós precisamos construir para o Senhor, sim. E as pessoas às vezes falam, mas vocês ficam tão bitolados em construir para Deus e tal, e para vocês não estão construindo nada. Querido, nós estamos cuidando. Cuide das coisas do Senhor e Ele cuidará das tuas coisas também. É verdade. Amém? Então, essa é uma pergunta para ficar aí, para você ficar durante a semana aí pensando, o que eu tenho construído para o Senhor? E ele tinha essa preocupação de construir um templo para que Deus seja glorificado. Nós somos hoje o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Seja templo do Espírito Santo. Amém. Terceira atitude de fé, que essa aqui é maravilhosa. Ele pediu para Deus sabedoria. Depois da grande oferta aqui, olha que interessante, né? A gente acabou de falar que a primeira atitude de fé de Salomão foi entregar 1000 holocaustos. Na sequência da leitura bíblica, você vai ver que Deus aparece à noite para ele, naquela mesma noite, e pergunta para aquele homem, Salomão, o que tu queres? Peça que eu te darei. Interessante, né? Que ele podia pedir qualquer coisa. Se Deus te perguntar hoje... Se o Senhor perguntar hoje pra você, o que você quer? O que você ia falar?
Salomão pediu algo extraordinário. Ele surpreendeu Deus, porque ele falou: Deus, Senhor, eu quero sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque com sabedoria ele poderia guiar aquele povo, porque o rei era um líder, né, religioso, político, era um general de guerra, um homem que ele tinha uma influência sobre o povo de Israel. E ele pede sabedoria para conduzir aquele povo. Muitos pedem dinheiro, muitos pedem poder, fama, mas ele pede o principal: sabedoria. E eu vou te falar por quê. Porque sem sabedoria, queridos, a gente não chega a lugar nenhum. Verdade. Sabedoria para lidar numa crise num casamento. Sabedoria para lidar lá numa crise no trabalho, uma crise financeira. Sabedoria para lidar numa crise, talvez, com os teus filhos. E isso é maravilhoso. Lá em Provérbios, né, eu estava lendo esse dia, fala que pega a sabedoria e ata ela no seu pescoço. Anda com ela dia e noite, todos os dias. Precisamos ter sabedoria. Precisamos pedir sabedoria em tudo. Eu vejo que hoje, sem sabedoria, a gente não chega a lugar nenhum. A mulher sábia edifica sua casa, Exatamente, né? Provérbios sem 14. sabedoria, para tudo. Eu cheguei a essa conclusão, querido. Claro que eu preciso de muitas outras coisas que eu peço ao Senhor. Mas, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria. Para administrar meu casamento, para administrar minha casa, para administrar o meu chamado, o meu ministério. Eu preciso de sabedoria. E eu tenho certeza que você também precisa. É diferente, né? Sabedoria é diferente de inteligência. Sim. Sabedoria é um dom sobrenatural. Sim, de discernir as coisas, É né? verdade. Muitas pessoas são sábias, estudadas, têm vários diplomas na parede, mas não quer dizer que elas são pessoas sábias. É verdade. Quem não tem, peça Peça a que Deus. Ele dará. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós como Salomão, Pai, aprendemos Sim, que meu Deus. precisamos consagrar, Pai, algo de valor, Sim, algo que meu nos Deus. custe. Precisamos sacrificar a Ti, Senhor, Sim, e consagrar Jesus. todos os começos, todas as nossas empreitadas, É verdade, todos os meu nossos Deus. desafios e colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Sim, Sabemos meu que Deus. como Salomão, Senhor, ele construiu um templo e desejou que o Senhor habitasse naquele lugar Amém. e honrasse o Senhor com aquele templo maravilhoso. Nós somos, Pai, o templo do Espírito Santo. Amém, Nos ajude, Jesus. Pai, a sermos, Pai, como um grande templo onde o Senhor habita. E, em terceiro lugar, como Ele, Pai, fez, Senhor, Sim, esse Senhor. desafio, Sim, esse Jesus. propósito de pedir ao Senhor a sabedoria que vem do céu, que aquele que está ouvindo este vídeo, assistindo esse vídeo, receba sabedoria através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe e comente em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.